Olá, uma boa tarde a si que procura mais estas conversas originais no site da Agência Eclésia, em véspera do Secretariado Nacional das Comunicações Sociais dar início às suas jornadas da comunicação social neste contexto de pandemia, em que serão umas jornadas atípicas em formato Zoom. Vamos ao encontro da professora Rita Figueiras, docente da Universidade Católica Portuguesa, professora de Comunicação Política e Mídia, investigadora nesta área também, navega, digamos assim, pela comunicação política, pela vigilância digital e também pela mediatização. Serão áreas em que vamos conversar com a professora Rita Figueiras, que agradeço, muitíssimo obrigada por estar connosco, pela sua disponibilidade para connosco também refletir sobre estes temas. Boa tarde, muito obrigada eu pelo convite e para poder conversar convosco sobre estas questões tão atuais. Muitíssimo obrigada. Professora, vamos partir daquilo que foi o universo do consumo das notícias quando esta questão pandémica começou. Podemos pensar que quase as notícias que consumíamos eram quase exclusivamente sobre esta questão pandémica. Pergunto-lhe se a forma como reagimos e como agimos perante aquilo que nos está a acontecer mundialmente e concretamente na sociedade portuguesa a nível da pandemia do Covid-19 acaba por ser de alguma forma consequência também do consumo das notícias que nós temos. Claro, nós estamos perante uma situação absolutamente inédita e que, à medida que os desenvolvimentos da doença relacionados com o coronavírus, com o Covid-19, à medida que vamos conhecendo mais informação, é também ao mesmo tempo que nós vamos obtendo informação através dos média sobre esta situação, não é? Portanto, digamos que cientistas, políticos, todos os profissionais de saúde e todos nós, cidadãos em geral, vamos mais ou menos sabendo acerca da informação relativamente ao mesmo tempo. E isso faz com que, claro, a nossa percepção sobre a questão decorra principalmente da articulação da forma como o jornalismo aborda a questão, de como vamos sendo informados através do jornalismo, também da forma como a política nos vai dizendo o que está a acontecer e todas as medidas de restrição que nós temos tido, desde o confinamento, o estado de emergência, o estado de contingência, enfim, todas essas definições que vão regulamentando as nossas liberdades no espaço público decorrem da forma como a política vai integrando os riscos maiores e menores de contágio na sociedade. E claro, também, uma questão importante, mas que eventualmente abordaremos mais à frente, as redes sociais, nomeadamente todas as fake news que estão profusamente associadas a esta questão do Covid, precisamente devido ao elevado grau de, por um lado, de incerteza sobre o que é, se quando é que a pandemia termina, não termina, se há vacina, se não há vacina, se vai resultar, se não vai resultar, não é? É a incerteza por excelência em qualquer perspectiva que possamos aqui associar. Também, do outro lado, a questão do medo, não é? O medo também alimenta a profusão de rumores, digamos assim, e podemos dizer que um determinado patamar, não dizer que as redes sociais são todas isso, mas são um lugar privilegiado para que os rumores, que enfim, que é um método, digamos assim, de comunicação muito tradicional, que sempre existiu rumores, desde que existe a organização social, ter algumas pessoas num espaço físico, uma aldeia, digamos assim, portanto o rumor sempre foi uma forma de comunicação rapidamente espalhada, e a internet, digamos que é o rumor em escala gigantesca, não é? Mas claro, o seu impacto e as consequências também são proporcionais à sua escala. Mas, para retomar a sua questão, claro que a percepção que nós temos sobre o que é o Covid, os medos, o impacto, decorre então da forma como o jornalismo aborda a questão, a política, as decisões que são tomadas e também uma questão fundamental da experiência direta que todos nós temos a viver esta situação. Não só no nosso dia-a-dia, as mudanças eventualmente de que temos que usar a máscara, os cuidados com a desinfecção das mãos, se as pessoas utilizam os transportes públicos, se estão em trabalho remoto, não é? Tudo isso obviamente são alterações e também, claro, os que também no meio desta questão convivem diretamente com a doença, porque muitas pessoas
as consequências decorrem na alteração do comportamento, muitas outras, infelizmente, são as alterações de comportamento, mas também o sofrimento relacionado à doença e relacionado também à perda de pessoas por causa do coronavírus. E aí podemos perceber diferentes tipos de notícia, porque há umas que incidem sobre as recomendações gerais aí decorrentes das indicações da Direção-Geral de Saúde e da Organização Mundial de Saúde também. Depois haverá outras que procuram quadros onde as recomendações podem ser incorporadas e onde os comportamentos podem de alguma forma vir a espelhar um quadro social. E depois há, pergunto-lhe também, de alguma forma, uma escravidão de números a que ficamos presos e isso também pode condicionar o nosso comportamento. Portanto, há aqui diferentes níveis de informação que podem condicionar mais ou menos a nossa conduta. Claro, eu diria que até há uma sobreusagem, por assim dizer, dos números, que é uma metrificação, quantos casos hoje, em relação a ontem, em relação ao dia anterior, infectados, os mortos, os internados. Claro que essa informação, ela tem relevância, mas o dia a dia parece quase, e não, obviamente não desvalorizando a importância da questão, uma espécie de tortura de gota d'água, das gotas d'água, não é? A cair na torneira, porque objetivamente os números sem contexto e sem um entendimento progressivo, ao longo do tempo é que eles ganham sentido, e não isoladamente dia a dia ou hora a hora, porque muitas vezes também temos os números da hora do almoço, depois temos os números da meia da tarde, depois temos os números à noite, que num quadro de entendimento e de compreensão oferecem-nos pouco, porque aqueles números, eles devem ser contextualizados, integrados numa leitura compreensiva, com mais substância qualitativa, e os números por si só dizem-nos pouco. E então assim fragmentados dia a dia, hora a hora, para todos nós que somos absolutamente ignorantes nestas matérias, de como se desenvolve o que é uma pandemia, o que é um vírus, o que é a sua propagação, temos muita dificuldade em conseguir perceber efetivamente se um determinado valor, o que é que ele significa, porque 20 infectados pode ser muito ou pode não representar efetivamente nada. Com certeza representa muito para aquelas 20 pessoas e para todas as pessoas relacionadas com elas, não estou com certeza a desvalorizar isso, Claro. Mas enquanto informação coletiva, enquanto informação pública, e sabemos que esta estratégia de falar sobre o Covid-19 nos noticiários portugueses é abundante, nas televisões, não é? Todos os dias temos aquele gráfico, hoje, não é? E muito centrado aqui, que nos retira muito uma necessidade de contextualizar aqueles números numa efetiva escala de perigo, mas como de facto as pessoas, todos nós, não somos virologistas, não é? O país não é feito de virologistas, mas colocados nestes termos os números, julgo que ainda poderão gerar ainda mais incerteza, ainda mais angústia e ansiedade, precisamente porque estamos a ouvir aqueles números e não conseguimos exatamente perceber o que é que eles significam. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto em termos da cobertura noticiosa? É relevante ter essa informação, mas seria muito importante encontrar novas abordagens jornalísticas, nomeadamente a perceber e integrar esta novidade, colocando assim, no nosso cotidiano, porque na verdade o que todos nós estamos a tentar fazer é continuar, fazer uma linha de continuidade na nossa vida, integrando novas práticas, novos cuidados, novas formas de nos relacionarmos, novas formas de trabalharmos, enfim, todas as áreas da vida tiveram uma interferência, mas o que todos nós estamos a tentar fazer é integrar essa interferência numa linha de continuidade, não é? Continuarmos a vida tal qual nós a tínhamos. Portanto, julgo que seria mais produtivo para o jornalismo abordar estas questões de uma outra maneira, porque julgo que pode gerar uma enorme ansiedade de facto, estas pequenas fatias de números diários ou de hora a hora que nos vão sendo dadas através das notícias. E esse ponto de equilíbrio, pergunto-lhe, professora, é atingido
por uma responsabilidade ética, digamos assim, dos jornalistas, ou por uma mudança de procura do público? Do público dar a entender e perceber que já não é isto que necessita, precisa é de outro tipo de informação que o ajude também no seu agir cotidiano, entendendo que tudo isto neste momento faz parte da vida atual. Bom, eu diria que é uma relação dinâmica, não é? Provavelmente os jornalistas estão a continuar uma fórmula, digamos assim, que funcionou muito bem no início, e vemos que funcionou porque há vários indicadores que nos dão conta de como subiu o consumo da informação, nomeadamente na televisão, não é? Também as pessoas estavam todas confinadas em casa, mas de facto houve um consumo muito mais elevado de informação nesse período. E, inicialmente, a informação começou logo a ser estruturada assim, não é? No quantitativo, digamos assim, na metrificação do Covid-19. E, portanto, o jornalismo lida com o imprevisível, mas é uma atividade extremamente rotineira, não é? Tem este paradoxo dentro de si, que é, a partir do momento em que encontra uma abordagem que funciona e depois torna-se confortável dentro das rotinas jornalísticas, ela tende a perpetuar-se. E, portanto, a não ser que haja, de facto, uma enorme quebra por parte do interesse das pessoas em relação ao Covid, e apesar de tudo isso já se verificou que, a partir do momento em que o estado de emergência e o confinamento foi diminuindo as suas restrições, o consumo informativo também foi diminuído. Porque a atenção das pessoas, ela é extremamente elevada, mas depois chega a um pico e começa novamente a decair, não é? Mas esta estratégia da apresentação dos números, julgo que continuará a funcionar. Pelo menos não foi absolutamente rejeitada pelas audiências, porque aí eu julgo, caso contrário, os próprios jornalistas já teriam encaminhado. E de facto não deixaram de encaminhar, não é? Porque nós vemos que essa questão dos dados, os gráficos, os números, eles também são precedidos e seguidos de outras peças que vão dando outros ângulos acerca da evolução da própria pandemia, não é? A questão que eu coloco é se efetivamente ainda continua a fazer sentido dar estes dados dia a dia. Talvez com dados sequenciais, longitudinais de uma semana, um mês, aí já conseguimos ter uma visão mais ampla, porque, por exemplo, dizer hoje temos mais 3 casos, mais 5 casos, isso julgo que será mais produtor, como dizia, de uma certa ansiedade do que efetivamente esclarecer-nos de se estamos a falar de um aumento da periodicidade ou não desta doença do Covid-19. Pergunto-lhe sobre aquilo que é também uma prática habitual, ou que deveria ser uma prática habitual do jornalismo, que é o cruzamento de fontes. A professora há pouco aludiu que o cruzamento de fontes pode ser, de alguma forma, uma ajuda para prevenir as fake news, pode ser um caminho para que aconteça, mas pergunto-lhe de que forma é que o cruzamento de fontes pode ou não também causar mais ansiedade, porque continuamos a procurar informação nesta área e comunicação nesta área. De que forma é que o cruzamento de notícias, o cruzamento de fontes no agir do jornalista se torna essencial, mas também na forma do público consumir notícias? Do jornalismo, claro, e sabemos que sim, não é? Porque para tentar uma abordagem com mais perspectivas, com certeza, em princípio produzirá um trabalho mais consolidado. Do ponto de vista dos consumidores, digamos assim, de informação, julgo, obviamente, que cruzar várias fontes no sentido diferentes proveniências da informação é muito importante, mas é importante aqui com uma nuance que é extremamente relevante, que é o mais importante, inclusive, é diferentes meios que possam fazer
abordagens distintas e que nos ajudam a ter uma visão mais densificada do problema, porque não é só uma questão de quantidade, porque eu posso, imaginemos, saltar de página em página no Facebook ou de tweet em tweet no Twitter ou o que seja, e estar a reforçar uma mesma visão O mesmo sobre ângulo. O mesmo ângulo, apesar de, claro, as pessoas não têm essa noção, não é? Porque a maioria das pessoas não tem a sensibilidade para perceber se aquela informação que estão naquele momento a consumir, qual é a sua proveniência, se efetivamente aquela página é fidedigna ou não, se estamos a falar de um meio de comunicação social, do jornalismo profissional ou não. Portanto, não é só a quantidade de lugares onde se vai ler sobre determinada questão relacionada com o Covid, é efetivamente desenvolver a capacidade e também o esforço de pensar que a proveniência da informação é fundamental para nos assegurar credibilidade, ou seja, alguma informação que as pessoas cruzam, nomeadamente através do seu telemóvel. É preciso ir fazer a verificação, não só daquele conteúdo, em lugares que efetivamente sabemos que são credíveis, mas também verificar se aquela informação ela se encontra noutros meios de comunicação. Portanto, a quantidade de fontes ela deve ser vista em função de que fontes é que estamos a falar que as pessoas vão recorrer para obter a sua informação sobre esta situação. E nesse sentido, consumir informação é um ato cívico, acarreta direitos, acarreta deveres também, mas é um ato cívico e daí também se pode aferir a forma como nós nos envolvemos especificamente com aquilo que está a acontecer no contexto em que nos inserimos atualmente, mas é também um investimento futuro, digamos assim. É fundamental porque o consumo de informação tem de facto esta dimensão fundamental que é da cidadania. E a cidadania não é um estádio fixo, digamos assim, a que se chega. Ela vai sendo continuamente exercida, reforçada, consolidada, acompanhando o desenvolvimento das questões do ponto de vista político, do ponto de vista da sociedade. Portanto, há várias dimensões que depois as pessoas têm as suas especificidades maiores de interesse, mas, quer dizer, é um acompanhamento contínuo de investimento para também ir formando a sua opinião sobre as questões. Agora, há aqui uma questão fundamental, é que hoje em dia tende-se a chamar notícias a tudo e perdeu-se muita percepção que a notícia é um trabalho que decorre de uma atividade profissional. Não é um post que alguém coloca no Facebook, escreve qualquer coisa porque alguém lhe disse que houve esta questão e a outra, e ganha, pode eventualmente ganhar lastro, porque é partilhado, porque é comentado, por ter os gostos e por aí adiante, ou um tweet que também pode gerar também bastante circulação e debate e discussão dentro da rede de contactos de determinada pessoa, mas muitas vezes isso é confundido com notícias, porque se recebe, porquê? Porque esses comentários, enfim, vou colocar assim, esses comentários são recebidos exatamente da mesma maneira e nos mesmos dispositivos que as pessoas recebem a dita informação no sentido tradicional do termo, produzida por profissionais habilitados e que seguem os códigos de confirmação e de perguntar às fontes e cruzamento de dados e, portanto, como tudo é recebido, até do ponto de vista visual, mais ou menos da mesma maneira, a maioria das pessoas, que obviamente também o país não é feito de virologistas, mas também não é feito de jornalistas, não é? Portanto, como as pessoas não têm a noção, e é normal não ter, porque nós sabemos das nossas áreas profissionais, não é? Claro. Das dos outros, obviamente não temos a mesma sensibilidade, nem a mesma autonomia de avaliação de como é para aferir a credibilidade e a confiança que podemos atribuir a determinada informação. Portanto, como tudo é recebido da mesma maneira, digamos assim, até do ponto de vista do layout visual,
dificulta a que as pessoas consigam perceber isto é uma notícia, isto não é uma notícia, isto faz sentido acompanhar, isto não faz sentido acompanhar. Dificulta imenso e percebemos aqui que de facto, o que é que eu quero dizer com isto? Que quando as pessoas recebem muito os posts, os comentários, links para determinados sites que nem se sabe muito bem, ou pseudo-estudos, as pessoas podem achar que estão a ser cidadãs responsáveis, porque estão a consumir o que elas entendem que é informação. Até cruzando várias fontes, não é? Até cruzando várias fontes. A questão não está na atitude às vezes das pessoas, está na sua dificuldade ou até desconhecimento e também há alguma negligência, porque dá muito trabalho ser um cidadão empenhado e com método, não é? Fica-se muitas vezes pelos títulos apenas e pelos leads e não se lê afincadamente uma notícia, o seu desenvolvimento. Ou pensar, mas de onde é que isto vem? Qual é a proveniência? E depois é um site, mas este site, quem são estas pessoas, não é? Portanto, essa perspectiva de questões de inquirir, digamos assim, a fonte, é um trabalho e até um raciocínio que escapa à maioria das pessoas. Portanto, o que eu diria é que, de facto, falta um investimento enorme em campanhas de literacia, não é? Das pessoas perceberem, porque já não é como era no passado, em que, de facto, era muito fácil identificar as fontes, identificar o jornalismo profissional. E as pessoas mantêm as mesmas práticas, apesar de toda, digamos, a paisagem jornalística, mediática, informativa, de comunicação, ter-se alterado enormemente, primeiro com a internet, depois com as redes sociais e também com os telemóveis e os smartphones, a possibilidade de receber essa informação no nosso telemóvel enquanto as pessoas estão a fazer milhares de coisas. E isso também dispersa o nosso crivo crítico. Se as pessoas recebem um alerta enquanto estão a apanhar o metro, enquanto estão a ver se o autocarro que está a chegar é aquele que precisam de apanhar, enquanto estão a receber um telefonema já do trabalho a perguntar se já responderam ao e-mail, tudo isso, obviamente, a concentração dilui-se e dispersa-se. Claro. Portanto, o crivo de exigência também baixa, não é? Isto para compreendermos o contexto, não é? E as pessoas podem sentir à mesma que estão a ser cidadãs responsáveis porque acompanham e leem tudo aquilo que recebem nos alertas, não é? Claro. Portanto, é uma questão extremamente complexa.